Mas o mundo é grande, eu não sei para onde. Olá, galera! Hoje nós vamos falar sobre os pontos cefalométricos, ou os pontos craniométricos, ou os pontos de medidas do nosso crânio, tá? Nós vamos começar ou iniciar com a questão guarda-chuva, e a partir dessa questão que você vai desvendar nesse mundo fantástico que é o corpo humano. Se inscreva no nosso canal, professor Davi Silva, Anatomia e Fisiologia, e curtam nossas aulas. Valeu, galera! Até a próxima. Então, vem comigo. Foi o meu mal. Valeu, ossos na cabeça. Métricos vem de medida, ou seja, é muito utilizado na medicina, nas ciências da saúde, para poder investigar, para poder comparar, para poder mensurar, né, a topografia do nosso crânio através de radiografia ou através mesmo de ossos secos. Isso se faz importante porque algumas alterações morfológicas, como variações anatômicas, como anomalia, entre outras, podem ser descobertos, identificados a partir dessas medidas, ou seja, a partir dos pontos craniométricos do nosso crânio. Beleza, galera? Como vocês já me conhecem, eu gosto sempre de partir com uma questão guarda-chuva. Então, vou ler com vocês essa questão guarda-chuva. A fim de realizar um estudo comparativo, o professor Diego Barros, o vulgo cérebro, né? Esse cara é super inteligente, analisou os pontos craniométricos de N crânios, pontos de mensuração do crânio, onde N corresponde ao número total de crânios estudados. O resultado desses estudos mostraram variações anatômicas em pelo menos 8% dos crânios, o que equivale a 16 crânios. Os pontos craniométricos mais evidenciados pelo professor correspondem. Eu tenho ali 3 afirmativas. Afirmativa 1, o ponto craniométrico relevante pelo fato de estar sobre o trajeto da artéria meningia média, a maior artéria responsável pela vascularização da dura mater. Ok? Essa foi 1. 2, representa um ponto palpável da região posterior do crânio no ser vivo, porém pouco evidente em mulheres. 3, trata-se da junção das suturas lambdoidea, parieto-mastoidea, occipito-mastoidea, a qual corresponde ao local do fontículo posterolateral do crânio, que se fecha por volta do 1º ano de idade do bebê, o que possui uma relação próxima aos seios transversos e sigmoide. Baseado no número total de ossos do crânio, ou dos crânios, né, estudados, e, respectivamente, nos números craniométricos, ou melhor, pontos, né, craniométricos destacados, marque a opção correta. N, que eu não sei, ok? N, ou interrogação, é o total de número de crânios estudados, corresponde a 100%, porque é o número total em valores percentuais. Visto que eu coloquei 2 colunas, essa coluna da esquerda e a coluna da direita. A direita tem valores percentuais. Aonde, pessoal? Eu sei o seguinte, desse número de N, 8% corresponde a 16 crânios, aonde 8%, ok? Ó, 8% corresponde a 16 crânios. Eu não sei o número total, que é o N, o número total corresponde a 100%, mas 16 corresponde a 8% do total. Então, vamos fazer uma regra de 3 rapidinho aqui, rapidinho, me ajudem, por favor. Onde eu não posso jamais cruzar com quem eu não casei. Logo, eu não posso cruzar com ninguém. Então, eu não posso multiplicar, porque eu não posso ter filhos. Tem esse macetezinho que eu faço sempre com vocês. Então, quem pode cruzar aqui, galera? O único que pode cruzar aqui é o 16 com 100. Então, se cruzou, haverá uma multiplicação. Logo, eu tenho 16 multiplicando por 100. Eu multipliquei porque eu posso cruzar, ok? 16 por 100. É muito fácil. 16 vezes 100 é igual a 1.600, não é isso? 16 vezes 100 é igual a 1.600. Olha que bacana.
Esse é o resultado desse cruzamento, ali, 1.600. Todavia, quando eu caso, eu cruzo, eu multiplico, só que agora houve uma briga, separou. Então, pego esse 1.600 dividido por quanto, pessoal? Quem sobrou? Quem sobrou? Foi 8. Então, 1.600 dividido por 8 dá quanto aí, galera? Dá 200. Eu faço agora. Logo, 200, olha que interessante, está para 100% de crânios estudados, aonde 16 crânios, que corresponde a um percentual de 8% dos crânios, é que realmente apresentam variações anatômicas. Baseado no número total de ossos do crânio, preste atenção, baseado no número total de ossos do crânio, ou dois crânios estudados, respectivamente, os pontos craniométricos destacados, marca a opção correta. Rapaz, essa questão foi muito bacana. Essa questão aí foi feita logo no fim da tarde, né? Eu adorei fazer essa questão, veio na minha cabeça sobre os pontos craniométricos, então decidi colocar matemática, assim como eu faço nas demais questões também, vocês sabem disso. Então, vamos pensar na pergunta. É o seguinte, ó, baseado no número total de ossos do crânio. Quantos ossos do crânio, quantos crânios foram estudados? Foram estudados 200 crânios. Foram estudados 200 crânios. Se nós pensarmos, vou voltar aqui, em 200 crânios, deixa eu focar, apagar. Se nós pensarmos agora em 200 crânios, olha o número total, crânios, eu sei que cada um crânio, possui quantos ossos, pessoal? Opa, eu sei. Eu tenho 8 ossos do neurocrânio, 14 ossos do víscerocrânio. Víscerocrânio. Olha o pulo do gato aí para a galera. Víscerocrânio. Molezinha essa questão, né? Além do mais, nós temos ossículos corticais, bigorna, estribo, martelo, que são bilaterais. Ok? Os ossículos corticais. Rapaz, ossículos do crânio. Obrigado, cachorro. Muito obrigado. Então, vamos começar a contar agora. Se eu tenho 8, não é isso? Mais 14, eu tenho 22, não é isso? Mais 6, eu tenho 28. Então, se nós pensarmos, né, em um osso do crânio, apenas um osso do crânio, ele contém 28 ossos ao todo, contando com os ossículos. Os ossos do neurocrânio, viscerocrânio, mais 6 ossículos. Cara, são ossos pra caramba. Mas quantos crânios nós temos? Quantos crânios, pessoal? No estudo? 200 crânios. Logo, 28 vezes 200. Coisa louca, hein? 28 vezes 200. Equivale a 5.600 ossos. Rapaz, 5.600 ossos. Então, vamos começar por aqui, ó, pela letra C. Muita gente foi direto nessa questão aqui, ó, na letra A, porque eu coloquei 200 ossos do crânio, mas eu não falei 200 crânios, foram 200 ossos do crânio. 200 crânios que nós encontramos durante o estudo, foi o N total. Então, enganei, né? Eu fiz o pessoal pensar nessa questão. Então, ao todo, eu perguntei ossos do crânio, então são 5.600 ossos. Então, por enquanto, ali, eu tenho apenas a letra C e eu tenho a letra E. Então, para que nós possamos chegar até essas demais questões, vamos focar um pouquinho nessas afirmativas. Está ali, ó. Ponto craniométrico, pontinho, pontinho, pontinho. Então, vamos aprender um pouquinho sobre os pontos craniométricos, bem rapidinho. Vem comigo. Vamos seguir uma ordem alfabética. O primeiro ponto que nós vamos achar é o ponto alveolar.
né? Quando eu falo ponto alveolar, é simplesmente você pensar naquela arcada dentária, né? Ou seja, no ponto, ou seja, na arcada dentária superior, ou seja, nos alvéolos maxilares. Bacana? É um ponto de encontro da linha mediana do palato com a linha do final da borda, né, da arcada dentária. Essa sutura divide o palatino direito e o palatino esquerdo. Então, logo nesse ponto aqui, estão os dois ossos palatinos. Existe uma sutura palatina seguindo, né, a linha sagital mediana, ok? Logo também identificamos, turma, vocês já sabem disso? Deixa eu tirar aqui rapidinho. Opa. Passei a borracha, tirei. Vocês identificaram aquele osso bonitinho, ou melhor, aquele elemento dentário, não foi? Foi o 18. Está aqui, o elemento dentário 18. Observe o seguinte, ó. Existe uma linha que passa bem por aqui, ó, entre esse elemento dentário, né, o 18 e o 28, paralelo aí, ou melhor, paralelo perpendicular, né, à linha mediana, que separa os dois palatinos. Eu não entendi nada, mas vamos lá, vocês vão entender. Linha mediana, não é isso? A linha mediana também ela passa ali, né, no ponto de união entre os dois ossos palatinos, ok? Logo você traça uma linha baseada na linha mediana e uma linha perpendicular. Olha que interessante, ó. Esse ponto aqui que se já destacou é o ponto alveolar. É um dos pontos craniométricos, são pontos mais fidedignos. Todos os pontos, observação, que seguem a linha mediana, são pontos craniométricos mais fidedignos. E logo eu tenho aquele ponto, né? A interseção entre a linha sagital mediana, claro que ela vai tangenciar, ou vai manter o mesmo plano, melhor dizendo, não tangencial, mas manter o mesmo plano da sutura, né, palatina, e esse ponto de encontro eu tenho esse primeiro ponto, que é o alveolar. Segundo ponto é bem bacana, ele é importante demais, é um ponto chamado de astério. Só lembrar, astério vem de quê? Vem de ástero. Ástero? Astério vem de ástero? Não, astério vem de astro, Davi, de astro. Isso, são os astros. Parece realmente o formato de uma estrela. Bacana? Onde se encontra a sutura? Está aqui, ó. Occipital, a sutura parietal, a sutura, né, que pertence à porção mastóide do osso temporal. É esse ponto vermelho. Ok? O interessante é que em crianças, olha que interessante, em crianças, elas fecham até aproximadamente ali 1 ano de idade. Então, voltando na minha questão, trata-se da junção da sutura lambdoidea, parietomastoidea, occipitomastoidea, a qual corresponde ao local do fontículo posterolateral do crânio, que se fecha por volta do 1º ano de idade do bebê, e que possui uma relação próxima com os seios transversos e seios sigmoides. A região aqui são esses vasos que vão drenar o nosso encéfalo. Quando eu penso seio sigmoide, né, e seio transverso, está aqui, ó, o seio transverso e o seio sigmoide. Eles estão no plano, né, da região conhecida como astério. Claro que esses seios aqui são os seios da dura mater, são vasos, né, venosos, claro, que esses vasos drenam o nosso encéfalo. A irrigação encefálica é feita através do polígono de Willis e a nossa drenagem é feita através desses vasos, né, chamados, né, seios da dura mater. Bacana? Então, existe uma associação com esse plano craniométrico. Vamos aqui bem rápido, né? É o básico. Quando eu falo o nome básico, observe esse crânio, essa vista aí é inferior, logo na base do crânio, que vocês estão vendo aí, é o maior furo, ou melhor, o maior forame do nosso crânio, chamado forame magno. Então, a borda anterior do forame magno, ele possui um ponto de referência chamado de básio. Então, esse ponto aqui é referência, né? Claro, as duas vertebrais penetram na intimidade do forame magno, e esse ponto aqui, ó, é o ponto craniométrico chamado de básio. Papai do céu é sempre, né, perfeito. Condílio, o nome já diz condílio, né? Condílio. Nós pensarmos em condílio é somente associarmos o processo condilar. Como assim, Davi, o processo condilar? Observe-se que está aqui para vocês a mandíbula, ok? A mandíbula possui alguns acidentes anatômicos. Quais são esses acidentes? Né? Vou destacar apenas aqui alguns para vocês. Esse que vocês estão vendo aqui, essa setinha, é o processo condilar. E esse, anteriormente, é o processo coronoide. Portanto, o coronel é de cá e o conde é o de lá. Processo coronoide, processo condilar. Tem esse macete, tá?
processo condilar. O bacana de tudo isso, né, que o processo condilar, ele vai se inserir lá na fossa mandibular do osso temporal, lá atrás. E o processo coronoide, que é o anterior, né, o de cá, eu sempre brinco com a galera, ele é um ponto de inserção, né, distal do músculo temporal, que é um que compõe um dos músculos da mastigação. Esse músculo que vocês estão vendo aí, ok? Logo, né, o ponto craniométrico chamado de condílio, ele está nesse ponto mais alto do processo condilar. Lá, o côndilo é um ponto bem fácil. Essa imagem que vocês estão vendo aí, né, é a minha órbita. Olha que interessante. Lá eu teria a órbita direita, na esquerda, essa daí é a órbita direita, vou desenhar à esquerda. Então, se nós traçarmos uma linha, né, essa linha, no plano vertical, afastada da linha mediana, ok? Lá no plano vertical e lateral, e outra linha aqui cruzando, né, a parte central do olho, da meso do globo ocular, melhor dizendo, eu vou ter, né, pessoal, duas perpendiculares. Então, esse ponto aqui perpendicular, né, nessa linha horizontal e na linha vertical, que é lateralmente, né, a órbita mais afastada da linha mediana, eu tenho um ponto. Então, esse ponto vem de ectocôntio, ok? O ponto ectocôntio. Também é um ponto, são pontos bilaterais, ok? Logo nessa fênio, galera, qual o anterior? O ectocôntio. Só lembrar, ectocôntio, esse pontinho aqui, ó, na região lateral das órbitas. O esfênio. Estáfilo. O estáfilo é bem próximo àquele ponto que nós falamos anteriormente, né, o ponto alveolar, por isso que eu vou passar muito rápido. Eurium. O eurium é o seguinte, é somente olharmos aqui, né, para essa região dos ossos parietais que mais se destacam, eu tenho a região do euro, né? Eu tenho próximo ali o tuber parietal, eu tenho a bossa parietal, né? O aumento daquela região. Ok, galera, até aí, vamos lá? Eu tenho fronto-malar, o nome já diz fronto-malar. Mas como assim, Davi, fronto-malar? Frontal e o malar. Ok? O malar hoje em dia é chamado de osso zigomático. São os zigomáticos, são bilaterais. Lembrando, são dois pontos craniométricos, bilateralmente. Okay? Outro ponto craniométrico bacana agora, a região aqui, né, da sua testa, melhor, na região anterior, né, ali o osso frontal, existe uma sutura frontonasal, uma sutura entre o osso nasal, os ossos nasais, né, e o osso frontal. Entre os arcos logo acima existem os arcos superciliares. Logo acima, né, eu tenho esse ponto craniométrico que se destaca uma saliência chamada de glabela, é um ponto muito utilizado para a medicina tradicional chinesa, para a área da estética também, a área da medicina, né, voltada para essa finalidade de estética, enfim, para fisioterapia, entre outros. O nome de glabela, não esqueçam, hein? Olha, observe a glabela. Glabela, glabela, glabela. Da mandíbula é o mais para frente, mais para baixo. Essa região aqui, só pensar em barbinha, eu chamo de gnátio. Então, logo tem glabela lá em cima e gnátio logo abaixo. O gnátio tem uma associação com a nossa mandíbula. Ok? Não confunda o gnátio com o gônio. Aqui é o gônio, aqui está o gnátio. Ok? Outro ponto bacana que eu acabei de falar com vocês é logo no ângulo da mandíbula. Se você colocar sua mão aqui ao lado, eu consegui. Eu tenho um ramo, eu apresento o ramo superior e o ramo inferior. Nesse ponto aqui, entre essas duas perpendiculares, formando uma angulação, eu tenho aqui o gônio, que está no ângulo da nossa mandíbula. E vermelhinho aí, ó, vou destacar para você. Região do gônio. Legal. Pegaram? E agora, pessoal, eu tenho outro ponto também que se destaca, tá? Só nós pensarmos na sutura, ou melhor, se nós pensarmos na articulação fibrosa, né, do tipo esquindilese, o que seria uma esquindilese? Esquindilese, o nome já sugere, que eu já falei para vocês. É um tipo de articulação fibrosa, que está entre o vômine, né, e o osso esfenoide, ok? Esquindilese é como se fosse uma cunha, tá? Tá, 41, eu tenho a linha sagital mediana, tem aqui, ó. E a linha sagital mediana, o nome já diz, o que está próximo a ela, né, eu chamo de medial, o que está afastado eu chamo de lateral. Então, logo abaixo, tá, dos elementos dentários né, mandibulares, no plano dessa linha mediana, ou seja, logo abaixo desses dentes, eu tenho esse ponto craniométrico chamado de infradental. O nome já diz que está abaixo. Infradental, vem aqui. Ah. Foi, galera? E o íneo? Íneo, vocês vão ver que tem outro nome também. Se nós traçarmos uma linha aqui, essa linha ela parte da borda inferior da órbita,
passando logo acima, né, do metacústico externo, nós vamos chegar a esse ponto aqui, chamado de íneo. Né? Aqui atrás, onde eu tenho uma protuberância. Em mulheres, ele é pouco visualizado. É mais visualizado, palpado, né, melhor dizendo, mais em homens. Opa, é pouco visualizado e palpado mais em homens. Ou seja, se destaca mais em homens. Então, vamos à região posterior do crânio, do ser vivo, porém pouco evidente nas mulheres. Então, que ponto é esse, turma? É o ponto chamado de íneo. É o íneo. Já conseguimos matar outra questão, hein? Crotáfio. Eita, então logo eu tenho esfeno, que era feio. Eu tenho um pitério e eu tenho um crotáfio. Qual a diferença entre o crotáfio e o esfeno? O esfeno, né, é o ponto de interseção entre a sutura, né, do crânio. Tem aqui o frontal, parietal e esfenoide. E o crotáfio é a interseção entre os ossos, a sutura, melhor dizendo, temporal, eu tenho aqui que é a sutura escamosa, o osso parietal e o osso esfenoide. O osso parietal, esfenoide e temporal. Eu tenho crotáfio. Não confunda o crotáfio com o esfeno, ok? Entre um e outro, é que interessante, entre esse ponto craniométrico, que é o esfeno, e o crotáfio, bem nesse ponto aqui onde está a minha setinha, eu tenho o meu pitério. O pitério é o ponto mais frágil do nosso crânio, tá? A lambda é muito fácil também. A lambda, né, deixa eu pegar aqui o meu aplicativo e destacar para vocês. Vai. É aqui, ó. É a minha lambda. Olha, observe a estrutura lambdóide embaixo, né? A letra grega. Okay? Então, tenho a lambda. Muito bem. Vou voltar aqui. Fácil de você encontrar. Ó, se eu abrir a boca, abrir, logo com a minha língua palpar os elementos dentários na região interna, ou seja, região externa e região interna. Região externa, paralela ali à mediana, eu tenho um infradental, lembra? E aí na região anterior, ou melhor, região posterior, né, no plano da língua, a região interna da cavidade bucal, logo atrás dos elementos dentários, paralelo também à linha mediana, eu tenho o lingual, ok? Mastoidal. Mastoidal vem do processo mastoide. É a inserção do músculo externo cleidomastoide. Uns chamam de esternocipitomastoide, mas o esternocleidomastoide é aquele músculo que sai no meu externo, a vícula, e se insere no processo mastoide. Quando o direito contrai, eu olho para o lado esquerdo. Quando o esternocleidomastoide esquerdo contrai, eu olho para o lado direito. Ou seja, eu tenho uma contração bilateral. Cuidado aí você de mão dada, lateral, melhor dizendo, né, desse músculo chamado esternocleidomastoide. O esquerdo contrai, você olha para o lado direito. O direito contrai, você olha para o lado esquerdo. Bacana, bacana? Vem comigo. E o naso? O naso é fácil demais, né? Você coloca o dedo nessa região aqui, ou seja, o ponto de conta da sutura internasal e sutura frontonasal. Corresponde, né, à raiz dos vossos narizes. Vem comigo agora. De encontro, né, dessa sutura aqui. Internasal, a sutura internasal, e a sutura frontonasal. Aqui está o naso. Deixa eu colocar o dedinho aqui. Opa! Achamos o naso e caiu tudo aqui também agora. Quase caiu na minha cabeça. Que susto que eu tomei. O naso espinhal, logo abaixo, que isso tem abertura piriforme. O que é abertura piriforme, pessoal? A abertura piriforme é a abertura do nariz. Deixa eu identificar aqui o ponto chamado naso espinhal, que está a abertura piriforme. Parece uma pirâmide, realmente. Parece uma pirâmide. Ok? Logo aqui embaixo, eu tenho um ponto craniométrico, na região inferior, na base da abertura piriforme, né? E ela está no mesmo plano da linha sagital mediana. Ok? Achamos esse ponto? Naso espinhal. Mandou o sargento lamber a escama. Sutura coronal, sutura sagital, sutura lambidóide e sutura escamosa. Nos ossos parietais que vocês estão vendo aqui, são ossos bilaterais, o parietal direito e esquerdo, na região posterior dele, a presença de dois forames. Os forames parietais. Claro, nesses forames penetram, né, as veias emissárias, enfim, tem várias finalidades, né, finalidades clínicas também. Tá? E separando, melhor, unindo esses dois parietais, existe uma sutura.
que é a sutura sagital, porque está um plano da sutura sagital, ok? E entre esses dois forames, e, claro, interagindo aí com a sutura sagital, esse ponto de encontro, eu tenho esse ponto chamado de obélio, ou seja, entre os dois forames parietais, claro, na interseção juntamente com a sutura sagital. Bacana? Obélio. E o ófrio agora, esse ponto ófrio, eu tenho essa imagem bem bacana para vocês, é simplesmente vocês identificarem, né? O globo ocular, identificar o globo ocular, a órbita, que protege o globo ocular, logo acima a sobrancelha, os arcos superciliares, ok? E entre esses dois arcos superciliares, essa região mais superior, eu traço uma linha, beleza? E essa linha, né, ela segue também o plano sagital mediano, então há duas perpendiculares. Nesse ponto de encontro aqui, não confunda com a glabela, tá? Não confunda com a glabela, não confunda com a glabela. Existe, né, pessoal, esse ponto chamado de ófrio, ok? Logo acima do naso. Na orbital é muito fácil. O orbital, lembra aquela referência, aquela linha que eu tracei, que sai da borda inferior da órbita, passa sobre o meato acústico externo e sai até no íneo, lá no íneo, aquele ponto aqui atrás, na proeminência. Esse plano, essa linha horizontal, eu chamo de plano de Frankfurt. Plano de Frankfurt, uma linha muito importante para você medir bilateralmente o crânio, tá? Muito utilizada aí na cirurgia de crânio, tá? Na ortodontia, muitos pelos cirurgiões dentistas, enfim. Então, eu tenho um plano aqui que é o infraorbital, ou melhor, orbital, localizado logo na borda inferior da órbita, onde inicia ali aquele plano de Frankfurt, tá? Passa por aqui, ok? Progônio, vocês estão vendo. Não confunda o gnátio com o pogônio. O gnátio é mais abaixo, lembra? O gônio, ou melhor, o pogônio é mais acima. E o gônio é na angulação da mandíbula. O ângulo mandibular é o gônio. Pogônio, gônio, pogônio. Embaixo é o gnátio. Aqui é o infradental. Lá dentro é o lingual. Não confunda esses pontos, né? E o póreo? Opa, que bacana. Logo, o ponto de Frankfurt, né? Aquela linha que parte aqui da orbital, passa pelo póreo e vai até a região do íneo. Então, aqui, ó, tem íneo, tem póreo. Então, não está muito legal, não, mas dá para escrever, né? Aqui é o orbital. Margem ou borda inferior das órbitas. Ok? Então, traço a linha anteroposterior, que ela inicia aqui, logo inferiormente às órbitas, passa superiormente ao meato acústico externo e vai até o ânio, ou seja, passa por cima do póreo. Bacana, pelo astério. Lembra do astério? Só lembra da criancinha, né? Assim pelo astério. Vamos nessa. E o próstio? Opa! Lembra que nós falamos do lingual, do infradental? Mas eu estava me referindo à parte mandibular. Agora, o próstio, pessoal, ele é mais acima, ao ponto mais alto, né? Ponto mais anterior, melhor dizendo, do rebordo alveolar, entre os centrais superiores. Enquanto o infralingual, o infradental estava abaixo, o próstio estará onde? Acima, entre os incisivos centrais superiores, ou seja, entre os incisivos maxilares. Ok? Vale? Beleza, galera? Vamos nessa agora. Pessoal, é o seguinte, ó, esse ponto aí, eu tenho... Pessoal, esse ponto craniométrico é o ponto mais frágil do nosso crânio. Lembra que eu falei anteriormente sobre o crotáfio, né? Sobre o esfeno? Esse está no meio, que é o pitério. Nesse plano aí anterior ao pitério, na mesma posição, mas, claro, mais interno, passa um ramo da artéria maxilar, que é a artéria meningia média. Essa região é a região mais fragilizada, mais fraca do nosso crânio. Ok? Claro, a artéria meningia média, ramo da maxilar, que é ramo da artéria carótida externa, que penetra na intimidade do forame oval, se distribuindo até chegar nessa região. Uma lesão na região do pitério pode levar a um traumatismo epidural. Traumatismo epidural.
chamado ríneo, bem aqui em cima, é o ríneo. Ríneo, násio, ok? Eu tenho a glabela, foi até aí? Vamos falar o bregma também já foi? Não, o bregma não foi ainda não, vou chegar até o bregma. Então, o ríneo já foi. Esse crânio, tá? Internamente, eu tenho um osso chamado de esfenóide. Parece uma asa de borboleta, né? Uma asa de morcego. E o esfenóide possui uma depressão nesse ponto aqui, nesse ponto, chamado de cela túrcica. Para quem não visualizou, vou identificar para você agora. Esse pontinho aqui, cela túrcica. Existe uma depressão. Nessa depressão está alojada, né, a nossa glândula mãe, glândula mestra, glândula máter, também chamada de pituitária, ou seja, é a hipófise. São duas, a hipófise anterior e a hipófise posterior. Então, esse ponto craniométrico é chamado de cela, em função da morfologia desse local, que parece, né, uma cela de cavalo, uma cela turca. Um ponto também bacana que eu destaquei para você é o chamado de vértice, né, o ponto mais alto da cabeça, do crânio, sobre a estrutura sagital, né, com o plano de Frankfurt. Olha que bacana. Existem outros planos também. Então, se eu traçar aqui, né, eu tenho o plano de Frankfurt, passa por essas regiões. Passa pelo orbital, pelo póreo, e vai até no íneo, na verdade? Passou por aqui, ó. Eu cruzei, estrutura sagital. É o ponto mais alto do crânio, também aqui. Eu consigo mensurar a estatura. A estatura vai desde a região do vértice até a região da planta dos pés. Tranquilo? O plano craniométrico chamado desígio, tá? Logo aqui está a maçã do rosto, vocês estão vendo aí, né, nesse aplicativo, eu vou identificar com vocês já já. Aqui está o zígio. É o zígio, é a maçãzinha do rosto. Ok? Espero que vocês tenham gostado, tá? Muito obrigado aí. Vamos responder agora aquela questão e vem comigo. Lembrando que os pontos craniométricos são fundamentais para nós anatomistas e profissionais da área da saúde. Fica bacana esse negócio. Pessoal, agora sim, vai ficar muito legal esse negócio, hein? Lembra aquela questão? Ou seja, a A não pode ser, porque o que eu pedi? Pedi o total de ossos do crânio. Se é o total de ossos do crânio, logo eu tenho, claro, 200 crânios. 200 crânios. E se eu pensar em ossos do crânio, cada crânio tem aproximadamente quantos ossos? Do crânio, contando com os occípitos corticais. 28. Então, se eu tenho 28 com 200, dá 5.600. Então, por enquanto, só poderia ser a letra C. Então, a letra A já começaria errada. Ok? Letra B também está errada. Ficaria somente letra C e a letra E. Nenhuma das alternativas. Mas se é uma sequência, respectivamente, qual a próxima sequência? Está ali, ó. Ponto craniométrico relevante ao fato de estar sobre o trajeto da artéria meníngea média, a maior artéria responsável pela vascularização da dura mater, ou seja, a região do pitério. Logo, a sequência não é pitério, a sequência é glabela, lembra a glabela? Ok? Então, não pode ser também a letra C. Então, a letra C está errada. Ok? Próximo, trata-se da junção das estruturas lambdoide, parieto-mastoide, ou melhor, representa um ponto palpável, melhor, da região posterior do crânio, no cervil, porém pouco evidente em mulheres. É o íneo, não é isso? Na região do íneo. Então, não pode ser também. É o íneo, bem aqui atrás. 3, trata-se da junção das estruturas, né? Parieto-mastoide, lambdoide, cipito-mastoide, a qual corresponde ao local do fontículo posterolateral do crânio, que se fecha por volta do primeiro ano de idade. E possui uma relação com o seio transverso e sigmoide. Estou me referindo a quem, pessoal? Que estrutura? Só pode ser o astéreo, né? Lembra? O astéreo? Então, não existe nenhuma opção, né, nenhuma afirmativa coerente. Ou seja, só pode ser a letra E. Bacana? Obrigado aí, mais uma vez. Ó, divulgue nosso canal, tá, galera? Estou trazendo umas questões bem legais para vocês, que inclui matemática, inclui física, inclui outras áreas do conhecimento, juntamente com anatomia e fisiologia. Dessa forma, fica muito mais fácil. Vem comigo. O Papai do Céu é sempre perfeito. Valeu!